Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém. Meus irmãos, mais uma vez vamos nos colocar em pé em reverência à leitura da palavra, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Essa narrativa bíblica tem como epígrafe a frase que diz: a cura de um leproso. Eu creio que Deus tem algumas lições extremamente especiais para o nosso crescimento como cristãos. Portanto, vamos juntos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Para nossa curiosidade, é importante mencionar que esse é o primeiro milagre realizado por Cristo Jesus, relatado no Evangelho de Mateus, que por sinal é o primeiro evangelho, é o primeiro livro do Novo Testamento. Portanto, desde então, nós percebemos que devemos atribuir uma certa atenção ao primeiro milagre registrado por Cristo Jesus. Na realidade, a primeira cura, bem falando, bem explicando. Versículo 1: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações para a glória do seu nome. Os irmãos podeis sentar, sentem-se glorificando a Deus, louvando e exaltando o seu maravilhoso nome. Bem, queridos, a lepra, tão conhecida como hanseníase, era a doença mais temida e deprimente da antiguidade. Além do sofrimento físico, além da rejeição pública, existia o preconceito e a discriminação religiosa, porque a lepra era considerada como uma maldição, de modo que o indivíduo que viesse a ser leproso, ele era tido por todos como alguém condenado e amaldiçoado por Deus. Sabemos que a lepra é uma doença incurável, ou seja, é uma doença irremediável. Não existia tratamentos, não existia medicamentos, não existia paliativos que pudessem aliviar a sua dor. Sabemos também que a lepra é uma doença contagiosa, infecciosamente transmissível, e aí podia atingir qualquer um, rico, pobre, grande, pequeno, homem, mulher, adulto, criança. A Bíblia nos fala de comandantes, de reis que viveram leprosos, que sofreram com a lepra. A lepra também é uma doença degenerativa, ela atrofia os músculos, ela causa deformações, ela compromete os nervos, ela traz a decomposição da pele. Com o decorrer do tempo você vai perdendo as unhas, você vai perdendo a ponta do nariz, seu corpo vai ficando completamente desfigurado, seu rosto vai ficando irreconhecível. Era uma doença, é uma doença cruel, e na época de Jesus, por não haver nenhum tipo de tratamento, era uma doença triste, era uma doença terrível, era uma doença em si horrível. As consequências físicas da lepra, a hanseníase, ela era indolor, ela tirava a sensibilidade humana. De repente você tropeçava, não sentia nenhuma dor, você de repente ia lavar a sua face com água quente, não sentia nenhuma dor, porque essa é uma das características da hanseníase. Então a maior dor não é a dor física, era a dor psicológica, era a dor emocional, era a dor sentimental, de ser excluído, de ser reconhecido como alguém impuro, como alguém imundo. Essa doença era tão séria, meus irmãos, que criavam na época um leprosário. O leprosário era a região, era a colônia onde os leprosos ficavam reunidos. E ele não podia se aproximar de ninguém a 15 metros, ele não podia se aproximar de ninguém, e ninguém também não poderiam permitir que ninguém se aproximasse dele.
Se de repente alguém se aproximasse de um leproso, sem saber que ele era leproso, ele tinha que gritar: imundo, 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 que ele era imundo. Então ele não podia tocar em ninguém, também não poderia ser tocado. Quando um leproso era diagnosticado essa doença, queimava as suas vestes perante o público, e ele não tinha o direito de ir à sua casa, beijar a sua esposa, abraçar os seus filhos, ou se despedir dos seus familiares. Ele simplesmente era excomungado, expulso para o ostracismo, para viver toda a rejeição, para viver todo o isolamento até os últimos dias de sua vida. A lepra é essa doença que está na Bíblia, em várias passagens na Bíblia, que identifica um homem como um morto-vivo, alguém sepultado ainda em vida, alguém que perdeu todo o seu prestígio, todo o seu valor, toda a sua importância. É interessante, queridos, que a Bíblia faz um paralelo entre a lepra e o pecado, porque a lepra é considerada como a doença mais antiga diagnosticada pelos médicos. Existem papiros egípcios que informam sobre a lepra. E o pecado, nós sabemos que é a doença da alma antiga, que surgiu ainda antes da fundação da terra e da criação visível. A lepra, juntamente com o pecado, as semelhanças que existem é que, além de ser antigo, é contagioso. A Bíblia diz que por causa do pecado de um homem, todos pecaram. Da mesma forma, o pecado é contagioso. A lepra é contagiosa e o pecado também. E é uma doença que corrompe. Assim como a lepra corrompia todos os órgãos, todos os músculos, toda a pele, o pecado vai corrompendo a nossa alma, o nosso espírito, o nosso pudor, os nossos valores, as nossas virtudes. Biblicamente falando, a lepra é um símbolo do pecado. E eu, talvez não de certeza absoluta, eu estou diante de um público que ninguém sofre de lepra. Graças a Deus por isso. Mas se existe essa analogia entre lepra e pecado, talvez a sua lepra não seja física. Talvez sua lepra seja, quem sabe, emocional. Uma mancha em sua vida, que não tem cura, que lhe traz vexame, que lhe traz vergonha, que lhe traz deveras constrangimento. Talvez seja algo sentimental, comportamental, onde as pessoas se afastam de você e lhe evita, onde você sofre essa rejeição, essa exclusão. Talvez a sua lepra seja algo habitual, um vício nocivo que você não consegue se libertar, que você já tentou com toda a sua força, já fez todo tipo de terapia, de análise, mas não conseguiu se livrar deste mal que lhe persegue. Seja o vício do fumo, seja o vício na bebida, seja o vício em mentir, ou qualquer tipo de vício. Quem sabe você também não tem uma lepra fisiológica, porque as drogas, ela atinge a nossa vida de tal forma que ela torna-se uma dependência química, e o corpo começa a corresponder perante as abstinências desses produtos malignos, que é a maconha, que é a cocaína, que é o crack, tantas outras coisas terríveis que há. E a gente vê que um drogado, ele torna-se uma pessoa que tem essa lepra fisiológica, que o seu corpo simplesmente se treme e se estremece. Há um lugar aqui nessa cidade, na nossa cidade, em Paulo Afonso, se você pronunciar o nome crack, as pessoas já começam a soltar flatulência. O negócio é sério, irmãos. Para você ver o quanto torna-se uma dependência química. Imagine o som das flatulências, né? Pá, 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 pá. É triste, seria cômico se não fosse trágico. Mas para você ter uma ideia, talvez sua lepra não seja física, mas você tem um tipo de lepra espiritual. Você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue comungar, você não consegue congregar, você não consegue participar de um ministério. Seja lá qual for o tipo de lepra que você tem, é uma vergonha, é algo que te incomoda, é algo que te faz sofrer, é algo que te faz chorar. Mas, queridos, quando eu olho para essa passagem bíblica, eu vejo um homem leproso. A Bíblia não fala seu nome, sua genealogia, quem eram seus ancestrais, de onde ele veio, qual era a sua profissão que ele fazia. A Bíblia só mostra que esse homem ousou ir ao encontro de Jesus.
E indo ao encontro de Jesus, ele foi curado, ele foi sarado, porque Jesus purifica qualquer tipo de lepra que possa existir em minha e na tua vida. E quando eu olho para essa passagem, eu aprendo lições extraordinárias, e a temática dessa mensagem é: Deus pode, Deus quer e Deus faz. E eu quero convidar a igreja a repetir comigo: Deus pode, Deus quer e Deus faz. Mais uma vez: Deus pode, Deus quer e Deus faz. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor que pode, que quer e que faz. Ele pode, Ele quer e Ele faz. A primeira lição que há nessa passagem é que Deus pode aquilo que ninguém pode, aquilo que é improvável aos olhos humanos, aquilo que é impossível perante a humanidade. Deus pode, porque Ele tem todo o poder, e nele nós podemos crer sem limites, sem reservas e sem receios. Deus pode te curar, Deus pode te livrar, Deus pode te libertar. Não sei qual tipo de lepra que há em você, mas eu espero que você saia daqui não só com a certeza de que Ele pode, mas que Ele quer e que Ele faz. A Bíblia nos diz que o leproso se aproximou de Jesus porque acreditava no seu poder. Mas, queridos, para e pensa um pouco comigo. O único caso relatado em toda a Bíblia de uma cura de um leproso, de uma purificação de um imundo, é o caso de Naamã, que ocorreu há centenas e milhares de anos. Não há outro caso relatado nem registrado. Então esse homem, quando olha para o passado, ele não tem referências que sirva como estímulo, que possa impulsioná-lo a crer. E eu fico imaginando que ele se encontra no leprosário, aguardando a hora da morte chegar, com saudade dos familiares sem poder revê-los, com saudade da esposa, dos filhos, sem poder nem sequer se despedir. Ele fica aguardando os últimos dias de sua vida, até que ele ouve falar do nome de Jesus, daquele que curava todo tipo e toda sorte de enfermidade. Então, se Jesus curou um cego, se Jesus curou um coxo, se Jesus curou um homem da mão ressequida, Jesus também pode me libertar dessa lepra. Agora, esse homem ousa ir ao encontro de Jesus, queridos, porque era proibido o leproso sair da colônia de leprosários. Mas veja que atitude desse homem: ele infringe as regras, ele não se importa com os padrões. O que ele quer é a sua cura, e aqui para ele é uma questão de tudo ou nada. Ele simplesmente vai ao encontro de Jesus. E quantas pessoas têm deixado de ir ao encontro de Jesus por causa da opinião de uns, por causa das palavras de outros, por causa dos posicionamentos de tantos outros. Esse homem não se importa com isso. Se você atentar bem para mim, segundo a lei, se um leproso se aproximasse de uma cidade, ele deveria ser apedrejado. Esse homem coloca a sua vida em risco. Para ele agora não há mais nenhuma importância, ou é a sua cura, ou é a sua morte. E ele coloca tudo isso diante de Deus. Ele simplesmente crê que Deus tem poder para curá-lo. E por essa causa, a Bíblia diz, no versículo 2: e eis que um leproso, tendo se aproximado, por essa causa, irmãos, ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou porque ouviu falar de Jesus. Ele se aproximou porque viu Jesus a uma certa distância que nós não sabemos ao certo qual era. Mas o fato de ouvir, o fato de ver, a Bíblia diz que Jesus acabou de pregar o sermão da montanha, o sermão do monte. E veio esse homem, conforme o relato de Lucas, cheio de lepra, cheio de mancha. Ou seja, algo que era facilmente identificado com certa distância. Não sabemos ao certo, mas imagino que ele se cobre e vai direto ao encontro de Jesus, sem procurar por intermediários. Ele vai somente diante daquele que tem o poder para resolver a situação, porque de fato Deus pode, somente Ele pode. Ele vai. Eu ainda aprendo
com esse ponto Deus pode, é que esse leproso, irmãos, esse leproso vai a Jesus acreditando, ou melhor, esse leproso adora a Jesus acreditando no seu poder. Se você analisar comigo o versículo 2, ainda na parte B, vai dizer que ele se aproximou de Jesus, e o que foi que ele fez? Ele adorou, e o detalhe, adorou de joelhos. Ele imediatamente se ajoelhou, ele se prostrou, ele se humilhou, ele acreditava no poder de Deus para libertá-lo. E o leproso adora a Jesus porque acreditava no poder do Senhor para livrá-lo desse mal. E o impressionante que eu aprendo com esse leproso é que ele adora antes de receber a bênção. Você entende isso? Quantos entendem? Pode dizer amém. Há pessoas que estão esperando receber a bênção para se ajoelhar e adorar o Senhor. Ele adorou antes de receber a bênção, antes de ter sequer uma garantia que seria curado. E Deus nos chama nessa noite para aprendermos com esse exemplo de adorarmos ao Senhor antes de pedir algo, de adorarmos ao Senhor antes de receber algo, de adorar ao Senhor antes de ser abençoado. Quantos estão dispostos, levante suas mãos, a adorar o Senhor antes de receber a bênção? Porque quando vier a bênção, a adoração será maior para a glória do teu santo nome, Jesus. Eu ainda aprendo que esse leproso submeteu a Jesus porque acreditava no seu poder. Ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele chama logo Jesus de Senhor. Você entende isso? Se ele chama Jesus de Senhor, é porque ele está se colocando na posição de servo. E eu acho impressionante isso, que ele diz, se quiseres. Hoje existe uma teologia que trata Jesus como um subalterno, uma teologia que infelizmente trata Jesus como um subordinado, reivindicando as coisas de Deus, exigindo da parte de Deus, ordenando a Deus. Esse leproso ensina-nos que não é dessa forma que se achega diante de Deus. Ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, ele se submete à soberania, porque Deus é livre para fazer o que quer, da forma que bem lhe apraz. Ele está disposto a aceitar, seja qual for a vontade de Deus. A primeira lição que nós aprendemos sobre essa história é que Deus pode. E se Deus pode, devemos acreditar que podemos nos aproximar dEle. Que se Deus pode, nós podemos adorá-lo. Que se Deus pode, nós devemos nos submeter à sua vontade. A segunda lição dessa passagem é que Deus não somente pode. Olha para o seu irmão e diz isso aí. Deus quer. A maior incredulidade que existe não é duvidar do poder de Deus, é duvidar da sua vontade. O povo de Israel murmurava, mas eles não duvidavam do poder de Deus, porque eles viram o mar se abrindo, eles viram o poderoso exército de Faraó indo à falência total, por pragas, e pragas irônicas, como rãs, como gafanhoto, como mosca. Parece que Deus estava ironizando com o grande império e com a grande potência mundial da época. Eles viram fluir a água, fluir da rocha, eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem, eles viram milagres em todo o tempo, maná caindo do céu, chovendo alimento dos céus. Eles não duvidavam do poder de Deus, eles duvidavam da vontade de Deus. E a pior incredulidade, meus irmãos, é quando nós duvidamos da vontade de Deus. Nós sabemos que Ele pode, mas a grande questão é, será que Ele quer? Eu sei que tu podes restaurar meu casamento, mas será que o Senhor quer? Eu sei que tu podes restaurar minha família, mas será que tu queres? Eu sei que tu podes, Senhor, me promover no trabalho, mas será que queres? Entre esses congestionamentos que há, esses questionamentos que existem, nós sabemos que Deus pode livrar, nós sabemos que Deus pode curar, sabemos que Deus pode salvar,
nós sabemos que Deus pode abençoar, nós sabemos que Deus pode fazer prosperar, mas a grande pergunta é: será que Deus quer? Esse é o grande questionamento que existe. Esse leproso vai diante de Jesus, irmãos, ele não transmite segurança de sofrer tanto em sua vida, de ouvir tantos nãos de religiosos, de familiares, da própria sociedade. Ele já tem um certo receio, chorou muito, tem sofrido bastante. Então ele se aproxima de Jesus no versículo 2, ainda se quiseres, pode purificar, e Jesus responde no versículo 3, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Agora, um detalhe aqui, eu quero te dizer que Deus não somente pode, mas Ele quer. Sabe por que Ele quer, irmãos? Porque a Bíblia começa afirmando que o leproso foi ao encontro de Jesus. Mas uma verdade que não pode ser esquecida é que Jesus sempre se coloca em nosso caminho. Na verdade, Jesus sempre aparece em nosso caminho. O leproso pensa que foi ele que foi ao encontro de Jesus, mas não. Jesus, sendo onisciente, onipresente, ele sabia muito bem o que ocorreria no final do sermão. E ele já estava aguardando aquele leproso, porque Jesus permitiu o leproso vir até ele. Jesus permitiu uma comunicação entre ele e o leproso. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus era acessível a todos. Jesus não fazia acepção nem distinção de cor, de raça. Ele simplesmente atendia a todos que iam até ele e se colocava no caminho de todos, para que todos tivessem a oportunidade de procurá-lo. Jesus não andava com segurança, com guarda-costas. É tão tremendo isso, saber que Jesus era acessível a qualquer tipo de pessoa, inclusive os impuros, inclusive os imundos, inclusive os rejeitados, os desprezados, os excluídos. Jesus era acessível a ele. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Jesus se coloca no caminho das pessoas. Ele se colocou no caminho de Zaqueu, ele se colocou no caminho da mulher samaritana, ele se colocou no caminho do cego Bartimeu, ele se colocou no caminho da viúva de Naim, ele se colocou no caminho do comandante Jairo, ele se colocou no caminho da mulher de fluxo de sangue, ele se colocou no caminho do cego de nascença, ele se colocou no caminho de Nicodemos, ele se colocou no caminho do paralítico de Betesda, e ainda hoje ele se coloca no meu caminho, no teu caminho, em nosso caminho, para que tão somente venhamos até ele, para sermos curados, sarados, libertos de todo mal. Ele quer. Essa ocasião foi Deus que preparou. Não foi somente um desejo do leproso, mas era um plano do Senhor para encontrar com esse pobre homem. Deus quer. O leproso duvidava do querer de Deus, e assim muitas pessoas em nossos dias têm duvidado. Mas eu venho hoje aqui te dizer, querido, da parte de Deus, Ele quer. Jesus não pestaneja, não vem titubear, nem tentar dialogar. Ele simplesmente diz: eu quero. Eu quero. E a minha oração é que você possa ouvir a voz de Deus olhando para ti, que tem sofrido com essa lepra, que tem chorado com essa ferida. Você possa ouvir da parte de Deus a palavra que diz: eu quero. Deus pode e Ele quer. Deus pode e Ele quer. Terceiro lugar, Deus pode, Deus quer e Deus faz. Deus faz imparcialmente. Quem era esse leproso? Conforme já disse aqui, qual era o seu nome? De qual tribo ele veio? Qual prestígio ele tinha? Não sei. E isso também para Deus não importa. Não há nenhuma descrição a esse respeito. E isso me leva a entender que Deus faz por qualquer um, em qualquer hora,
em qualquer lugar. Se você olhar no versículo 1, ora descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Até mesmo diante das grandes multidões, o Senhor pode te socorrer. Na verdade, você não é mais um no meio das multidões. Você é um alvo de Deus no meio das multidões. Se Deus tem plano e projeto na sua vida, Ele vai te alcançar, mesmo diante das multidões inumerosas e incontáveis. Se Deus olhou para você, é você, e não há quem possa reverter. Eu quero te dizer que no meio dessa igreja, talvez com dezenas de pessoas, os olhos do Senhor estão sobre você. Ele está te vendo, Ele conhece a tua dor, Ele sabe o teu sofrimento, e hoje Ele veio dar um basta. Jesus encerrou o seu sermão, o sermão mais importante do seu ministério, que é o Sermão da Montanha. Despediu de uma grande multidão para atender um leproso. Isso significa que Ele pode fazer qualquer coisa com qualquer um, a qualquer hora, basta tão somente acreditar. Eu tenho minhas lepras, sei que você também tem as suas, e o importante é entender que Deus pode, Deus quer e Deus faz. Na verdade, só Ele pode, só Ele quer e só Ele faz. Por isso, se chegue até Ele, na certeza de que Ele providenciou esse momento. Foi Ele que providenciou esse lugar. Se você saiu da sua casa pensando em ir ao encontro de Cristo Jesus, você não se esqueça de uma coisa, irmãos. Foi Deus que preparou tudo isso. Foi Deus que preparou esse lugar, foi Deus que preparou esse cenário, foi Deus que preparou esse dia, foi Deus que preparou esses louvores, foi Deus que preparou essa mensagem tocando no coração do pastor, porque sabia que você estaria hoje aqui e precisaria ouvir essa palavra. É esse Deus que desce do monte para atender um servo seu. Ele faz imparcialmente. Quem é esse leproso? Não sei. Só sei que era um homem que sofria e não tinha alívio e não tinha esperança, mas foi ao encontro de Jesus e recebeu o milagre que tanto precisava. Deus faz de uma forma imediata. Deus faz imediatamente. Veja o texto bíblico. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E o texto diz: e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quando Deus faz, Ele faz. Quando Ele cura, Ele sara. Quando Ele sara, Ele cura. Não deixa marcas nem cicatrizes. Imediatamente. Não precisou fazer sessões fisioterapeutas. Não precisou exercitar os músculos atrofiados. Não precisou colocar em nenhum tipo de medicamento em seus ferimentos. Porque Jesus, quando faz, Ele faz por completo. Ele não deixa a obra pela metade. Aquilo que Ele começou, tenha certeza que Ele há de completar, conforme está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra entre nós é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga: Ele vai completá-la, Ele vai completá-la, Ele vai completá-la. A obra que Ele começou, Ele vai completá-la. Aplauda ao Senhor, querido. Ele vai completá-la. Deus faz, e quando faz, faz imediatamente. Você entende isso? Espero que você esteja ciente hoje de que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele pode, Ele quer, Ele faz. Agora preste só mais atenção a algo que não posso deixar passar despercebido. Jesus revelou sua compaixão ao receber e ouvir o leproso. Nenhum religioso, nenhum médico, nenhum político ouvia ou recebia leproso. Deus, através de Cristo, revela sua grande compaixão em permitir que ele se aproximasse. E, sobretudo, recebê-lo e ouvi-lo. A misericórdia de Cristo é manifesta nisso. Poderia excomungá-lo,
ou então convocar a multidão para apedrejá-lo conforme está escrito na lei. Mas muitas vezes Deus infringe a lei para salvar vidas. Assim foi com Maria Madalena. Ou melhor, com a mulher pega em adultério. Atira a primeira pedra, quem não tiver pecado, segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada. Mas imediatamente surgiu o advogado da nossa vida, encontrou uma brecha na lei, defendeu a sua causa, e todos os seus acusadores saíram cabisbaixa, e ela saiu com a cabeça erguida. Quando Jesus advoga a nossa causa, é assim, meus irmãos. Todos que se levantam contra nós sairão envergonhados, e nós sairemos honrados para a glória do seu santo nome. Jesus infringe uma regra para salvar uma vida, e demonstra compaixão ao recebê-lo, ao ouvi-lo. Jesus revelou o seu amor ao tocá-lo. A Bíblia diz que Jesus tocou no intocável, porque também se comunicava com aqueles que eram incomunicáveis, perante a religião, perante os preceitos dogmáticos da religiosidade. Você sabia? Quem tocasse no leproso ficava contaminado perante a religião e precisava se submeter a um ritual de purificação pelos sacerdotes, caso não fosse imediatamente contaminado pela doença. Jesus simplesmente toca. E talvez você pergunte, por que Jesus tocou? Porque Jesus não queria curar somente os ferimentos físicos, Jesus queria curar os ferimentos emocionais, a ferida da alma, a dor de ter sido esquecido, desprezado, excluído, abandonado. Jesus vai lá, toca, demonstrando valor àquele ser humano, onde as pessoas simplesmente nem olhavam para si, e quando avistava de longe, fugia da sua presença. Aquele indivíduo que era condenado e considerado como alguém amaldiçoado pelo próprio Deus, Jesus tocou. Jesus também revelou o seu poder ao purificá-lo, e não foi o toque que curou. O impressionante nessa passagem é isso, irmãos, que não foi o toque de Jesus que curou. A Bíblia diz, quero, e Jesus estendendo a mão, versículo 3, e Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, nada aconteceu. Depois disse, dizendo-lhe quero, fica limpo. Foi a palavra de poder, a palavra de autoridade, a palavra ministrada, a palavra liberada, a palavra que trouxe à existência toda a criação, as coisas visíveis e invisíveis, o maior de todos os astros ao menor de todos os átomos. Quando ele disse haja, houve. Esse Deus que com a palavra trouxe os mortos à ressurreição, que com a palavra multiplicou pães e peixes, que com uma palavra expulsou demônios, que uma palavra acalmou e cessou toda a tempestade, que com uma só palavra também curou e purificou esse leproso que era imundo. É o Deus de palavra que tem todo o poder. Fica limpo. Imediatamente ele foi curado. Jesus finalmente revelou a sua vontade ao dizer, eu quero. Orar pelas pessoas, ou orar sobre as pessoas. Jesus não orou pelas pessoas, ele orou sobre as pessoas. O que significa isso? É que ele estendeu sua mão, ele tocou, ele falou. Esse mesmo Jesus se encontra em nosso meio, irmãos. Ele ainda hoje pode, ele ainda hoje quer, ele ainda hoje faz. E eu quero te convidar a se colocar em pé, nessa certeza. Não sei qual tipo de lepra que tanto aflige a sua vida, mas saiba que Jesus não somente ora
pelas pessoas, mas Ele ora sobre as pessoas. Eu vou estar orando pelas pessoas, mas eu vou estar pedindo a Deus agora que ore sobre as pessoas. Isso significa, sabe o que, irmãos? Que a minha oração é que Deus toque em você. E que através desse toque divino, você venha reconhecer o seu valor perante o Criador. Que através desse toque, você possa crer que para a tua situação existe solução. Que você possa acreditar que Ele é poderoso para te purificar de toda imundície, para te limpar de toda sujeira. Coloca a mão no teu coração. Eu oro pelas pessoas, mas peço que o Senhor ore sobre as pessoas. Estende tua mão, ó Deus, sobre as nossas vidas, porque aqui estamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor pode, reconhecendo que o Senhor quer, reconhecendo que o Senhor faz. Portanto, Deus, realiza o milagre, opera o milagre. Sim, Senhor, limpa-nos de todo tipo de lepra que possa existir em nossas vidas. Purifica-nos dessas lepras que há, seja emocional, sentimental, espiritual, temperamental, habitual, fisiológica ou comportamental. Estende tuas mãos, porque Tu és a nossa única esperança. Tu não já és a nossa última porta, Tu és a nossa única porta. Se não for o Senhor, não há quem seja, não há quem faça, não há quem possa. Portanto, Deus, aqui estou diante de Ti com o Teu povo para dizer que cremos que o Senhor pode e também cremos que o Senhor quer. O Senhor quer porque está escrito em Sua palavra que Tu tens o melhor para o Teu povo. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra foi reservado como herança do povo de Deus, como recompensa daqueles que amam o Senhor. Portanto, faz, Senhor, para que esse dia seja marcado em nossas vidas e que jamais venhamos esquecer das Tuas maravilhas, do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua misericórdia, do Teu amor. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.